eles divulgam cantores e artistas de pequeno, médio e grande porte, tá? Então percebam que tudo isso tem se mostrado como um aspecto relevante para o funk ter ganhado espaço dentro da sociedade. E é claro que a gente não pode esquecer que o funk no Rio de Janeiro, então o funk carioca, ele vai começar a surgir lá no ano de... no Rio de Janeiro, o funk carioca vai surgir como uma forma de validar o espaço social de resistência da favela. Então percebam que o funk surge no Rio de Janeiro, e aqui é claro que a gente pode entrar em toda aquela discussão de o que era o funk nos Estados Unidos, o que é o funk brasileiro, que o funk americano tinha a ver com uma variabilidade do jazz, mas que no Brasil ele ganhou um status, muitas vezes, de falar de mulher, de sexo, de baile, de droga, de não sei o quê, de resistência, da cultura da favela, de coisas que acontecem nas periferias, nas grandes periferias. Mas percebam que, para a gente, deixando de lado essa discussão, a gente tem que lembrar, por exemplo, que no ano de 2000, 1997, 98, 99, 2000, 2001, 2002, a empresa Furacão 2000, que a gente gravou como Furacão 2000, porque foi o grande boom deles, eles ganharam destaque, assim como ganhou a Miami Beach. A Miami Beach, ela era uma empresa, e aí ela vai fazer milhões de videoclipes nos Estados Unidos, principalmente na cidade de Miami, e aí ela vai divulgar esses clipes como uma forma de divulgar as questões culturais americanas, estadunidenses. Então vejam que o funk carioca vai ganhar esse destaque por conta do Furacão 2000, que é uma empresa. Então vejam, Furacão 2000 para Condzilla, a gente tem mais ou menos 8 anos, tá? Mas o Furacão 2000 vai começar a surgir lá na década de 1980, quando o funk se institui enquanto um aspecto cultural brasileiro. E por que toda essa retomada histórica? Se a gente for pensar da perspectiva linguística, até 1980, a gente tinha uma tentativa de construir bancos de dados muito falha. Então a gente tinha poucos bancos de dados que refletiam a linguagem não controlada. Então, para quem já fez sociolinguística, para quem não fez, para quem pesquisa na área de variação, é importantíssimo a gente ter dados de linguagem que remetam a uma língua que não é controlada. Uma vez que você tem controle social sobre a linguagem, a chance de você produzir contextos de variação é muito menor, perdão. Quando você não tem esse controle, você consegue produzir. Então, o funk carioca, especificamente, ele vai dar um baile, literalmente, na indústria cultural, porque ele vai questionar essa necessidade de você ter uma grande empresa para gerar os clipes, ou para construir os clipes, ou para fazer os clipes, para divulgar, para dirigir. Então eles vão mostrar que é possível você divulgar, promover e acontecer nos meios musicais, nos meios alternativos, sem a necessidade de gastar uma fortuna, por exemplo, com uma grande empresa de produção de clipes musicais. Só que hoje a Condzilla se tornou isso. Ela é uma das empresas que mais ganha dinheiro. O Conrad, por exemplo, se vocês forem analisar o ganho financeiro dele, triplicou em questão de anos, tá? Em questão de 4, 5 anos ele triplicou, e todo o investimento que ele fez na Condzilla inicialmente, ele vai resgatar facilmente. Então vejam, o funk ele começa com um aspecto questionador, um aspecto periférico. Depois ele se normatiza, porque ele vai ter um movimento centrípeto, ele vai voltar para o centro da sociedade. Esse movimento é o que nos interessa para a manutenção de determinadas estruturas linguísticas, que antes eram restritas à noção da favela e que hoje não são mais restritas a essa marginalidade social. Bom, então Sá e Miranda ainda vão dizer que a consolidação do funk vai acontecer em 1980, e o paralelo que eu fiz com a questão linguística é que até 1980 a gente tem pouco ou quase nenhum tipo de banco de dados formado. É a partir de 1980 que você começa a ter a formação do NURC, você começa a ter grupos de pesquisa na Unicamp, na Unesp, na UFSCar, na UFRJ, que começam a pensar a necessidade de você construir bancos de dados para você, entre aspas, representar a fala da população. Claro que aqui a gente tem que fazer um adendo, né? O NURC, por exemplo, que é a norma urbana culta, ele vai se atentar a camadas mais eruditas da sociedade. Então é claro que você vai ver menos variação do NURC do que se você pegar músicas de funk ou mesmo sambas de roda da década de 1980 do Rio de Janeiro. Tá? Isso é a primeira coisa. E agora o nosso segundo movimento de preparo. Então, quando a gente pensa no funk, então fica claro que o funk é uma construção social específica. Ele sofre mutações, ele sofre mutabilidade,
ele se torna uma outra coisa com o passar do tempo. Mas o aspecto central do funk o funk é uma música da marginalidade. Ele é uma música marginal. Ele está fora da sociedade. Ele não está dentro. Essa é a primeira coisa que precisa ficar clara. A segunda, o funk vai se tornar um espaço alternativo na música e na sociedade brasileira. Então, o nosso segundo movimento de nos preparar. Bom, para quem não se atentou, os títulos dessas primeiras partes são músicas de funk, tá? Então, o nosso segundo movimento de preparar-se é a parte linguística. Então, o Kabateck, que ele é um linguista europeu, se eu não me engano, ele é romeno, sei lá, ele é dessa parte, dessa área da Rússia, etc. O Kabateck vai dizer que existe uma coisa chamada tradição discursiva. Bom, tradição discursiva é uma coisa muito ampla, porque eu posso falar assim, tradição discursiva seria, então, uma tradição de coisas que são ditas, uma tradição de coisas que são retomadas. Basicamente isso, mas vamos tentar entender de uma forma mais minuciosa e mais prática. Tradição discursiva, então, é toda repetição de um texto, ou de uma forma textual, ou de uma maneira particular de escrever ou de falar. Então, toda vez que eu tenho um tipo textual, uma forma, ou uma maneira de se escrever e de falar repetida, eu tenho uma tradição discursiva. Vamos pegar como exemplo. Todo mundo aqui, sabendo cozinhar ou não, sabe comer uma receita. Vamos fazer um bolo. Então você pega lá e faz a massa. Ovos, farinha, chocolate, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Como que eu vou preparar? A massa, o recheio, parará, parará, parará. Depois eu junto tudo. Ninguém começa uma receita de bolo, ou passa uma receita de bolo falando assim, para fazer o recheio você faz isso. Mas aí você pega esses ingredientes, depois você faz a massa, depois você junta tudo. A gente tem uma estrutura textual das receitas que ela é tradicional, ela é mantida. Você não consegue ter variabilidade nessa estrutura. Um soneto, ele tem uma estrutura típica. Tá? 2 quartetos, 2 tercetos. O haikai, você tem uma quantidade de versos em cada um dos 3, uma quantidade de sílabas métricas em cada um dos 3 versos. Se você pegar um romance, o romance ele tem uma estrutura específica. Se você pegar uma série, toda série, quando ela vai ser mantida, o último episódio ele tem que ser uma garantia de fechamento e também um gostinho de deixar o quero mais, porque se a série for cancelada, acabou. Senão ela vai continuar. Tá? Então vejam que existem estruturas, formas, textos que são mantidos. E toda vez que você consegue identificar essa padronização, você tem um tipo de tradução discursiva. Claro que aqui eu fiquei no forma e no texto, mas eu também posso ter uma maneira particular de escrever e de falar. Por exemplo, se vocês... que o curso de letras não tem esse tipo de estrutura, mas os TCCs, os trabalhos de conclusão de curso, se você pegar um trabalho de conclusão de curso da pedagogia, quando ele ainda tinha, ali no IBILSE, e comparar com o trabalho de conclusão de curso do direito, existem estruturas linguísticas que são particulares de um e não de outro. Tá? O direito, por exemplo, ele vai fazer uso de mesóclise, de colocações pronominais mais rígidas, de pouca variabilidade da gramática normativa tradicional. Então vejam que isso é também uma tradição discursiva. Um autor de direito não pode variar tanto na sua forma de escrever, porque existe uma tradição que se espera. Peguem as decisões dos ministros do STF. Se você pegar desde o, sei lá, Celso de Mello, até o Alexandre de Moraes, pegando do decano, que vai se aposentar agora, para o mais novo ministro, percebam que todos eles escrevem da mesma forma. Não é porque eles têm um copia e cola de decisões, mas porque existe uma tradição discursiva de que ministros escrevam daquela forma. Existe uma tradição discursiva de que presidentes falem de uma determinada forma, de que governadores falem de uma determinada forma, de que professores falem de uma determinada forma. Tá? Então, essa tradição discursiva, ela se mantém. Tá? E ela se mantém nessas particularidades. Então, vejam. A gente viu lá atrás que as músicas, elas apresentam diversos dialetos, então eles são frutos de variações culturais. Então cada gênero musical apresenta uma maneira particular de falar, uma maneira particular de se expressar. Por exemplo, você não consegue comparar o Chitãozinho e Chororó, o Leandro e Leonardo, o Zezé de Camargo e Luciano com o Zé Neto e Cristiano, com o Henrique e Juliano, com a Marília Mendonça e por aí vai. Você não consegue. Mas os dois estão falando de música de corno. Tudo bem, você tem essa questão. Mas do outro lado, você tem o quê? Maneiras diferentes de falar disso. Tá? Se você pegar
Então, o sertanejo mais antigo com o sertanejo novo, você tem temáticas semelhantes, mas você não tem a possibilidade de ter a mesma coisa sendo falada, tá? Então percebam que o funk retoma isso, tá? Na contrapartida disso, então, você tem formas específicas de falar ou mesmo de cantar, que são específicas de cada tipo musical. Então o funk está dentro desse aspecto. Então o funk, dentro da música, ele é um tipo de dialeto, caracterizado por elementos próprios. A batida, o estilo de forma de falar, a representação mais fiel da linguagem popular, que não tem tanto controle, tá? Eu gosto de usar um exemplo muito interessante, porque é muito divertido a gente pensar nisso, tá? Não sei se vocês já ouviram ou já pararam para ouvir o MC Pedrinho. Eu gosto muito, eu ouço, tarará. Então, se você pegar o MC Pedrinho, mesmo de quando ele começou a carreira, lá com 12 anos até hoje, tá? Além da evolução de timbre, de voz, de som, de ritmo, de grana, a manutenção temática é quase a mesma, mas se você pegar ele nesses dois polos, ou no trajeto, você percebe que quando ele está falando na música, ele fala de uma forma. Quando ele vai falar numa entrevista, ele fala daquela mesma forma. Quando ele posta um story ao vivo, ou quando ele faz uma live, ou quando ele posta alguma coisa, ele vai falar de uma forma um pouco diferente. Por quê? Porque o funk prevê que você tem que se adequar àquela expressão cultural. Para você produzir funk, você tem que se inserir naquela cultura. Pensem, por exemplo, na inserção de divas pop, ou das consideradas divas pop, no mercado musical. Tá? Chega um momento em que todas elas começam a produzir coisas que são muito semelhantes. E aí os fãs falam, mas ela se entregou ao mundo musical. Vou dar como exemplo uma coisa que eu estava lendo essa semana, sobre a Lady Gaga. Mas ela deixou de ser o que ela era. Claro que ela deixou. Ela começa a entrar numa tradição discursiva que é própria da área musical. Ela não tem como fugir dessa tradição discursiva. Ninguém consegue fugir para sempre da tradição. Tá? Ninguém consegue fugir para sempre da forma de se escrever um artigo científico. Tá? É uma tradição. Você pode tentar romper isso, mas chega um momento que você se insere e fica restrito. Então, percebam que o funk, ele se caracteriza como uma tradição discursiva que tem uma alta variabilidade temática. Por quê? Desde o funk carioca até a gente chegar no funk paulistano, a gente tem desde o funk lá do rap da felicidade, o rap das armas, que são funks e não tão raps, tá? E isso é uma coisa que é importante pensar. Então é legal, quem quiser ter uma distinção muito clara no Rio de Janeiro do que era o funk e do que é o rap, é legal ler alguns textos que falam sobre isso. E hoje você tem em São Paulo o funk ostentação, que é falar que você tem carro, que você tem mulheres, que você tem dinheiro, e que as pessoas sentem inveja disso. Então vejam como que a distinção temática vai indo. E aí você tem desde o funk amoroso, o funk de corno, o brega funk, você tem o funk com sertanejo, que é o que a MC Kevinho faz. Então vocês percebam que a gente tem uma variabilidade temática muito grande. Mas independentemente disso, a forma de escrever ou de falar funk, ou de cantar, mais bem dizendo, é a mesma. E qual que é a estrutura disso? A estrutura é, o funk basicamente ele é feito em rimas, refletindo uma forma de falar da própria população, da própria comunidade da favela, ou das comunidades, tá? Então, você tem uma estrutura clara, uma estrutura mantida. Então, o funk, ele é uma expressão cultural que nunca tem, que pouca ou quase nenhuma atenção vai recebendo da academia, e na contrapartida disso, você tem ele enquanto uma tradição discursiva. Então, o funk, ele revela-se por todas essas caracterizações. Ele está inserido na margem da sociedade, tá? Estou pensando num primeiro momento. Ele representa a forma de falar e de pensar de uma comunidade que muitas vezes tem pouco acesso à escolaridade, tá? Hoje a gente tem uma tentativa de remodelação disso com o processo de cotas, mas ainda assim ele é muito falho, porque você não consegue garantir o acesso e ou manutenção, tá? Porque às vezes você garante acesso, mas não garante manutenção, e às vezes você não garante nem acesso nem manutenção, porque não é interesse da universidade. Então, você tem isso de um lado, você tem a necessidade de representação dessa cultura, que é uma cultura quase sempre de enfrentamento, de inovação, de tem que se virar, tá? Vocês podem reparar, para quem gosta de ver jornal, se vocês pegarem o Globo News,
a qualquer horário, apesar das milhões de críticas que a gente pode fazer à Globo, você pode pegar em qualquer horário do jornal, eles sempre vão falar da variabilidade, da capacidade da população de se adequar, de se modificar, de se ajudar. Isso se aplica muitas vezes à favela. Isso se aplica muitas vezes às comunidades. Vejam, por exemplo, a Central Única das Comunidades, tá? Lá no Rio de Janeiro. Ela é extremamente organizada, muito mais organizada do que, diria eu, algumas estruturas sociais do Brasil. Então vejam que tudo isso vai levando o funk ser um lugar de inovação, de tem que fazer uma coisa diferente, tem que marcar espaço. E aí, se a gente for lembrar, toda vez que você tem uma necessidade de marcar o seu território, vocês podem lembrar nos Estados Unidos, os estudos do Labov, do Vine e do Shidorov. O Labov vai dizer, mais especificamente do Labov, o Labov vai dizer assim que na ilha de Martha's Vineyard, que é uma ilha que recebia cultura de veraneio, uma série de visitantes durante o verão, toda vez que esses visitantes chegavam, eles mudavam a estrutura social da ilha. E aí os próprios habitantes da ilha resolveram garantir a sua identidade, modificando a forma como eles falavam os ditongos I e ao em inglês, resgatando um pouco da coisa que acontecia lá no século III. Então vejam que isso é uma tentativa inovadora. A técnica pode não ser, porque você retoma uma coisa que já existia, mas é uma tentativa inovadora de você se manter enquanto uma comunidade. E o funk tem isso. O funk permite que surjam estruturas inovadoras, estruturas linguísticas novas, gírias novas, uma vez que você tem uma necessidade de marcar o seu espaço social, o seu espaço cultural. Bom, então, pensando agora nesse percurso, a gente chega no que é a língua. Então vejam, se a língua ela é uma constante universal mutável, tá? E por que ela é uma constante? Porque a língua está sempre mudando. Se a língua é sempre inovadora, se a língua sempre aciona mecanismos novos para representar coisas que já existiam, isso é um princípio cognitivo. Então vamos pensar. Um exemplo bobo. Você tem lá metáforas. Metáforas, elas são formas de você dizer coisas com outra. Então você tem lá, o dinheiro é uma coisa super palpável. Então você ganha dinheiro, você perde dinheiro, você investe dinheiro, você gasta dinheiro. Tá? Na contrapartida disso, o tempo é uma coisa extremamente abstrata. Então, quando eu digo tempo é dinheiro, time is business, eu tenho o tempo é dinheiro porque eu vou usar verbos do dinheiro para me referir ao tempo. Então eu estou perdendo tempo, eu estou ganhando tempo, eu estou gastando tempo, eu estou investindo meu tempo, eu estou ganhando tempo. Então vejam que tudo isso é uma forma de mostrar que a língua pega recursos que já existem e os adapta a novos recursos ou a novos significados. Ela faz emergir do uso novas coisas. Então, o Weinreich, Labov e Herzog vão dizer em 1968 que a fala espontânea, ou seja, aquela fala que você não tem controle, que você não consegue controlá-la, porque as pessoas não estão atentas a ela. Então, por exemplo, você chega para uma pessoa e fala assim, ô fulaninho, me conta uma história triste da sua vida. Aí a pessoa vai lá e começa, é porque meu cachorrinho foi atravessar a rua e veio um carro, atropelou, levei para o veterinário, papapá. Ela se envolve emocionalmente naquela história e ela deixa de se preocupar com a forma como ela está falando e passa a se atentar ao conteúdo. Diferente, por exemplo, se você chegar para uma pessoa e falar assim, ô fulaninho, me explica, por exemplo, o que você faz no seu... Como faz uma receita de bolo? Pessoa cozinheira, tá? Uma cozinheira, ela fala assim, fulano, me explica como que você faz aquele bolo de chocolate? A pessoa tá careca de saber como que ela faz aquele bolo de chocolate. Ela faz aquele bolo de chocolate 50 vezes por semana. Ela não tem emoção para fazer aquilo. É uma coisa repetitiva. É a mesma coisa que você chegar para um cirurgião, para um neurocirurgião, tá? E falar para ele assim, como que você remove um glaucoma? Ou você chegar para um obstetra e falar assim, como que você faz um parto normal sem complicações? São coisas que eles já estão tão carecas de saber que eles fazem de olho fechado, tá? Então percebam que aí você tem um controle maior da forma que você vai falar e não do conteúdo. Então, em um momento você tem o conteúdo mais importante do que a forma, e em outro você tem a forma do que o conteúdo. Tá? Vejam então que a fala espontânea, a preocupação dela é o conteúdo e não a forma. Por isso que ali tem variação. Por isso que ali a pessoa não controla o que ela está falando, ela comete erros de concordância, erros, tá, entre aspas, comete esses erros, desvios de norma, ela vai se alterando e ela vai alterando a forma como ela fala. Ela reorganiza o discurso dela. Então ela consegue reorganizar rápido o discurso e aí ela diz uma coisa
corrige, faz uma truncagem, avança, faz um parêntese, volta, continua. Então, isso é fala espontânea. E o funk tende a ser uma reprodução quase que fiel dessa fala espontânea. Então, veja, olha o percurso que a gente já fez. A gente falou do que é música, do que é a importância do funk na música, do que é uma tradição discursiva, porque as pessoas falam daquela mesma forma, produzem os textos da mesma forma. E aí a gente chega que o funk é uma forma de representar essa fala espontânea das pessoas. E aí o Hooper, em 1987, vai instituir uma noção do que é a gramática emergente. Então, conforme a gente vai usando a língua, conforme nós usamos a linguagem, desse uso emergem, surgem, tá, novas estruturas. Tá? E isso que é o mais interessante na linguagem. A língua, ela sofre variação e alteração o tempo todo. Tá? Uma estrutura linguística que nós usávamos anos atrás, hoje a gente não usa. Vou dar um exemplo. Em francês, você tem a possibilidade de você colocar a preposição un diante de gerúndio. Então, para quem se lembra, tem aquela peça, Esperando Godot. Você tem On entend Godot, do Samuel Beckett. Então você tem On entend Godot. Então você está esperando Godot. A primeira tradução dela para o Brasil era Em Esperando Godot. Aí você vai para a segunda, Esperando Godot. A gente perdeu essa estrutura. Na linguagem do direito, essa estrutura se mantém. Então você fala, em se considerando todo o arcabouço jurídico brasileiro, a saber, blá, 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 blá. Então vejam que existem coisas que emergem, coisas inovadoras, coisas que retomam e coisas que se mantêm em algumas estruturas. Mas o mais interessante da gramática é que ela é sempre fruto de um processo de organização ou de reorganização gramatical. Do uso emergem novas formas, novas funções para determinadas estruturas. Vejam, por exemplo, o indicativo e o subjuntivo em português. A gente tende a deixar de lado o subjuntivo e usar o indicativo para tudo, porque é mais fácil, ele é mais regular, é mais fácil de a gente aprender. A gente tende a não fazer concordância porque a gente já marcou no primeiro item. Então você fala lá, os meninos espertos, que é o grande exemplo do curso de letras, porque os meninos espertos é redundante, eu falo só os meninos espertos, eu já marquei. Então eu faço novas formas, novas funções que vão emergindo do uso. Então, considerando a relação entre a língua e as tradições discursivas, certas tradições discursivas possibilitam a emersão ou surgimento de determinadas construções. Situação essa que não ocorre em outras. Vou dar um exemplo. Uma briga entre as pessoas, ela consegue fazer emergir novas estruturas. Por quê? Porque a pessoa está discutindo, ela não tem controle da fala dela, ela vai deixar de lado a fala, ela vai se preocupar com o conteúdo e não com a forma, e aí ela começa a discutir, gritar, e aí ela vai cometer erros, vai gerar estruturas, organizações sintáticas diferentes. Diferentemente, por exemplo, de uma conferência. Uma conferência, espera-se que exista um controle da linguagem muito maior, que é diferente, por exemplo, de você ler um documento. Então, se eu pegar essa conferência, transformar num texto e for ler para vocês, a tendência é eu cometer devaneios, eu cometer erros de concordância, erros de estrutura sintática, erros de organização, são muito menores do que se eu for fazendo tudo da minha cabeça. Então percebam que certas tradições discursivas permitem que surjam estruturas, construções novas, e outras tradições não têm essa possibilidade. Bom, então quando o grave bater, então me interessa discutir aqui a emergência de juntores conjuncionais no português. Por quê? Porque nas línguas românicas, a gente tem uma herança muito pequena do latim. Então, para quem já fez latim, para quem está fazendo, se pegar lá de quando a gente começa a ter a fundação dos estados nacionais contemporâneos, o Portugal, Espanha, França, Itália, blá, 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 e a Romênia, e todas as outras variáveis, a Catalunha, o País Basco, algumas regiões da França que tem um francês um pouco diferente do outro e tal, e algumas regiões da Itália. Quando eu pego tudo isso, o latim vai passar poucas estruturas conjuncionais para o português. Tá? O latim tinha uma herança muito pequena disso. Ele vai deixar como herança uma coisa muito pequena. Então, a Longin, em 2015, ela vai apontar que existe uma contínua reposição do quadro das conjunções no português. Então, durante a história da língua portuguesa, a gente vai ter uma recomposição desse quadro. Vou dar um exemplo.
Lá no século XIII, XIV, a gente tinha uma expressão para desejar um bom parto. Então, era em boa hora. Então, a pessoa entrava, a mulher lá entrava no trabalho de parto, chegava e falava assim, que você tem uma boa hora. Que seu filho nasce em boa hora. E aí, esse em boa hora, tá? Que independentemente de qualquer coisa, em boa hora seu filho vai nascer. Você vai cagar na mesa, você vai fazer xixi, você vai chorar, vai doer, você vai ficar louca, você vai odiar, você vai querer matar alguém, você vai dar murro nas pessoas, mas seu filho vai nascer, porque ele nasce em boa hora, tá? Então, isso vai sofrendo uma alteração, então, em boa hora, em boa hora, em boa hora, até que ele vira o embora. Embora eu tenha estudado muito, eu não consegui tirar nota na prova. Então, vejam que, independentemente das condições adversas, eu fui mal na prova, tá? Então, por meio de processos de mudança, sobretudo por gramaticalização, as construções, as estruturas são reanalisadas e você pega palavras que já existem, estruturas que já existem e começa a utilizar elas com um novo significado, com uma nova finalidade. Bom, então, a emergência de juntores nas línguas europeias, para o Cortman, ocorre majoritariamente via gramaticalização. Majoritariamente não significa somente, tá? E isso é o aspecto em que eu pego o nosso gancho aqui, que é para a gente relembrar o nosso título. Se pá, ela tem vida própria. Essa língua faz tumbalatum. Por que a língua faz tumbalatum? Porque a língua, a todo momento, ela está subindo e descendo, tá? E aí fica a referência para quem quiser pensar, tá? Então, a língua, ela sofre alterações. Uma coisa vem, uma coisa vai, uma coisa vem, uma coisa vai. E o se pá é um tipo de construção que surge a partir desse contexto. Então, você tem esquemas de conjunção que são mais férteis e outros que são mais específicos, que é, por exemplo, o x-pá. O x-pá ele vai aparecer majoritariamente no estado de São Paulo, tá? Depois ele ganha força no Rio de Janeiro e hoje ele é usado no Brasil inteiro. Quais são as duas construções que a gente tem? O se-pá e o pode-pá, tá? Vejam que é uma coisa interessante. Se-pá. Então, vejam um exemplo. Esses exemplos são todos reconstruções de conversas de WhatsApp que eu peguei da minha irmã uma vez, tá? Com autorização dela, claro. Você vai à festa? Tá? A pessoa perguntou, inclusive, com esse acento indicativo de crase. Você vai à festa? Aí o menino responde assim, se pá, eu vou. Tá? Beleza. Aí você vai lá, pode pá. Leva meu foninho amanhã, parça. Pode pá. Então, veja. Num primeiro momento, o x-pá, se pá, você tem uma questão de incerteza. Você vai na festa? Se pá, não é certeza que eu vou. Pode ser que eu vá, pode ser que eu não vá. Eu não sei ainda. Um grau de incerteza. Na contrapartida, o pode pá. Leva meu foninho amanhã, parça. Pode pá. Pode pá é certeza que eu vou levar. É certeza. Eu vou levar. Então veja. Se pá, pode pá. O que essas duas estruturas têm de semelhante? Além do pá, que lá para frente a gente vai entender que ele encapsula, e aí depois eu vou voltar nisso, mas já vão ficando com isso na memória, ele capsula em uma informação, você tem de um lado, se pá, uma conjunção condicional. Se X, eu vou. O pode, ele está sendo usado com um grau de certitude. Poder, eu posso, eu tenho capacidade para, capacidade deôntica. Tá? Então, eu sei fazer, eu posso fazer, eu tenho capacidade para isso. Por exemplo, João, você pode me pegar aquele livro? Posso. Então, ele tem capacidade para isso. Ele sabe fazer isso. Ele consegue. Então, é um grau de certeza. Vejam que o esquema x-pá, ele parece instanciar os dois grandes blocos de noções das línguas. Certeza e incerteza. Vejam, você tem o indicativo subjuntivo, graus de certeza e graus de incerteza. Então, isso parece ser uma coisa que vai se mantendo nas línguas. Bom, aí uma homenagem a Jojo Todinho. Jojo, que tiro foi esse? Então, vejam, qual que é o tiro que eu quero dar aqui? A emergência da construção se-pá insere-se no quadro das construções condicionais do português. Aí a gente vai discutir isso já já. Por quê? Porque parece ir ao encontro, ele parece então estar de acordo com três aspectos. O primeiro, economia linguística. Então, a partir do momento em que contextualmente a gente encapsula uma prótese. Vou falar, para quem não está familiarizado com essa linguagem. Prótese e apódose. Prótese é sempre a oração subordinada, e é sempre a oração condicional. E apódose é sempre a principal. Então, por exemplo, se você estudar, você vai bem na prova. Uma condicional padrão. Se você estudar, é a prótese. Essa é a condição para a apódose, para que você vá bem na prova. Então, vejam,
Quando eu digo se pá, eu consigo apagar qual é essa condição. Eu posso dizer assim, se pá, pode ser qualquer coisa. João, você vai na festa? Se pá. Se pá o quê? Se pá, se eu não estiver doente, se eu estiver vivo, se eu tiver dinheiro, se eu tiver bem de saúde, se a minha namorada deixar, se meu namorado deixar, se eu tiver afim, se você não for, eu tenho milhões de condições possíveis. E aí eu tenho uma economia linguística, porque eu deixo de expressar a condição e passo a expressar, então, isso de forma encapsulada. Então, o contexto me resgata com esse tipo de informação que é a condição efetiva. Segunda coisa, é uma reformulação no fluxo de informação. Porque uma vez que essa construção seleciona o tipo de informação a ser focalizada. Vejam, quando eu pergunto, João, você vai na festa? Se eu uso se pá, eu vou, eu estou tirando a atenção da condição. Não interessa a condição. O que interessa é o fato que talvez eu vá. Pode ser que eu vá. Então te interessa você saber que talvez eu vá. Ninguém usa o se pá se ele não quiser, se ele quiser expressar a condição, tá? Eu tenho alguns dados que eu não trouxe aqui, porque a ideia aqui é mostrar a imersão, o surgimento do se pá no funk, mas eu tenho dados, eu e o Sérgio, nós temos dados textuais de conversas de WhatsApp de grupos escolares, em que os professores fazem perguntas e os alunos, quando precisam dar uma justificativa, não usam o se pá. Mas no grupo pessoal deles, eles usaram o se pá. Então, vejam como eles conseguem selecionar o fluxo de informação que eles querem dar. Tem um exemplo que é mais ou menos assim, o professor pergunta se o fulano fez o trabalho, se ele vai entregar agora ou depois, porque ele faltou na aula. Aí ele fala assim, professora, se eu conseguir passar na escola hoje, eu deixo aí. No grupo da sala, ele falou assim, gente, se pá, eu levo o trabalho hoje, tá? Vejam que esse se pá, ele não explicou qual era a condição para ele deixar o trabalho na escola. Poderia ter milhões de coisas por detrás, ele podia não estar bem, mas ele não optou, no grupo dos alunos, por falar qual era a condição. Tá? E, por fim, a gente tem uma redução do uso do subjuntivo. E aí, assuntos, porque ele está prescrito na norma para as condições condicionais, então, ele deixa de ser um tempo verbal utilizado. Então, eu paro de usar verbos e uso pá para eu tentar encapsular tudo. Então, está tudo ali dentro do pá. A noção de hipótese não precisa mais estar presente no verbo, porque o subjuntivo já teve um declínio. Ele já não é mais tão usado. Então, o tempo da hipótese não é usado. Então, eu uso pá para encapsular tudo isso. Então, veja, para quem acha que funk é só rebolar a bunda, ou é só dançar, ou é só falar da cultura da favela, não é só isso. Tem toda uma riqueza cultural linguística dentro do funk. Bom, posto esse movimento inicial, eu vou falar um pouquinho da condicionalidade. Então, a Maria Helena de Moura Neves, ela vai dizer que o rótulo das orações, que as orações condicionais, normalmente elas estão dentro do rótulo da condição, que é a hipótese. Então, um esquema platônico, tá? A indicação mais tradicional e comum que você tem nas condicionais é se P, que. Então, vamos lá. Se P, se o P acontecer, se o P for verdadeiro, o que também vai acontecer, o que também vai ser verdadeiro. Exemplo, se você estudar, você vai bem na prova. Se você não estudar, você não vai bem na prova. Ninguém produz condições, exceto em fatores estilísticos do tipo, se você estudar, você vai mal na prova. Opa, isso é uma quebra de expectativa. Do ponto de vista lógico, semântico, isso não existe, isso não é possível. A gente constrói essas condições para fazer efeitos de humor, ou mesmo para você quebrar expectativas. Então, quais são as duas estruturas que eu encontro na condicionalidade da língua portuguesa? Se, P, que, ou seja, se mais a oração condicional mais a principal, ou a oração principal, se e a condicional. Então, por exemplo, se você estudar, você vai bem na prova. Você vai bem na prova, se você estudar. Percebam que a diferença aqui é o fluxo de informação e o fluxo de atenção. É uma distinção pragmática, não é uma distinção tanto semântica. Bom, então a condicionalidade... A condicionalidade é uma relação entre a oração condicionante, a condicional, a prótase, e a condicionada, que é a principal, a apódase. E ela expressa-se em termos de uma relação em que a oração 1, que é a prótase, é uma condição para que se realize o que está na apódase. Então, o que eu condiciono, tá? Ele é uma condição, o que está expresso na oração é uma condição para a realização do que está expresso na outra oração, que pode ser analisada como uma consequência ou um resultado.
Percebam que isso vai ser muito interessante, porque quando a gente chegar nas músicas de funk, quase sempre elas remetem a esse tipo de coisa. Então, assim, se pá tal coisa. Então, o que vai acontecer é uma consequência, é um resultado. Não interessa muito bem a noção da condição, mas a consequência é o resultado. O que vem depois é o que importa. Então, a oração 2, que é a apódese, ou seja, a oração principal, a condicionada, ela pode ter 3 aspectos: de realização fato, não realização não fato, ou realização fato eventual. Bom, eu não vou ficar entrando nessa discussão, porque essa é uma discussão semântica, tá? Então você tem assim, o que está na oração 1 se realiza, o que está na oração 2 se realiza. O que está na oração 1 não se realiza, o que está na oração 2 não se realiza. O que está na oração 1 é eventual, é uma hipótese, então o que está na oração 2 também será. Então, o que está condicionado, se ele for realizado, se ele não for realizado ou se ele for eventual, vai interferir na forma como a oração 2 é concebida. Se ela é fato, não fato ou um fato eventual, tá? Então, é uma coisa relacionada com a outra. Então, exemplo. Se o João chegar atrasado, eu vou quebrar a cara dele. Então, se isso acontecer, porque isso é uma coisa eventual, o fato eventual vai acontecer, tá? Então, vejam que as duas coisas, elas são sempre relacionadas, tá? Bom, o Halliday, então, vai falar que existe na condicionalidade uma questão semântica altamente complexa, tá? Porque para o autor, no que tange o fluxo de informação, ou seja, a forma como organiza a minha informação, a prótese, ou seja, a condicional, quando ela está anteposta, quando ela vem antes, ela constitui-se um ponto de apoio para a referência. Então ela, na verdade, é o meu tópico. É sobre isso que eu vou falar. E aí isso é uma coisa que eu vou questionar. Porque a Maria Helena de Moura Neves afirma que quando a prótese, quando a condicional está antes, então se eu falo assim, se você estudar, você vai bem na prova. Vejam que o se você estudar é o foco, é o meu fluxo de informação central. É sobre o que eu estou falando. Só que quando eu falo, se pá, eu vou bem na prova, eu não sei qual é o meu tópico. Eu não sei o que está condicionando eu ir bem na prova. Se eu colar, eu vou bem na prova. Se eu estudar, eu vou bem na prova. Se o professor for com a minha cara, eu vou bem na prova. Se tudo que eu planejei der certo, eu vou bem na prova. Então eu não sei qual é a condicional, tá? Qual é a condição para que isso ocorra. Então vejam. Eu trouxe 3 exemplos, eu vou me ater só em um deles para a gente avançar, para não ficar muito perdido, porque eu quero comentar mais os exemplos das músicas. Então vejam, vou pegar o exemplo 4. Se ele armazenou aquilo e desenvolve da mesma maneira como ele a recebeu, ele não faz nenhum trabalho, ele não manipulou essa informação. Então vejam, ele não faz nenhum trabalho porque ele não armazenou, porque ele manteve aquilo da forma que ele recebeu. Ele pegou e guardou, então ele não fez nada. Então vejam que a condicionalidade aqui é: se ele faz isso, ele não fez nada. Tá? Então vejam que essa noção de condicionalidade ela é bem clara e bem tranquila. Bom, então quais são as características gerais das condicionais em português? Então eu vou mostrar aqui que existe uma tendência a você ter 2 tipos de construção. Construções marcadas e não marcadas. Construções não marcadas são aquelas em que você tem a prótese, depois a apódese. Então a condicional, depois a principal. Então, quando você tem posposição ou intercalado, então você tem uma parte de uma no meio da outra, você tem construções marcadas. Construções que revelam algum tipo de orientação pragmática por parte do falante. Tá? Bom, chegamos então à emergência do juntor cipar. Falta um R ali, tá? Não é do juntor, é do juntor cipar. Por se tratar de um contexto incipiente de ocorrência, a construção cipar está mais relacionada à língua falada do que à língua escrita. Isso é fato, tá? Mas aí vocês podem argumentar comigo que no WhatsApp as pessoas usam cipar. Tudo bem, as pessoas usam cipar no WhatsApp porque a gente tem que pensar num contínuo de formalidade, informalidade, fala e escrita, tá? Mas, se a gente for pensar grosso modo, o cipar é uma estrutura mais da fala do que da escrita. Ele ocorre mais em textos mais próximos da oralidade do que do letramento, do que da escrita. Então, alguns gêneros textuais, se a gente for pegar aquele contínuo que o Marcuski faz entre fala, escrita, formal e informal, eles se constituem como mais ou menos formais, independentemente do polo em que eles estejam relacionados. Então, o cipar, ele tende a estar em coisas que são mais próximas do oral e mais informais. Então, a música é um dos mecanismos textuais de interação entre sujeitos. Tá? Então, vejam que a todo momento, se vocês ouvirem cachorro latindo, é um dos meus 6 cachorros que está aqui na janela latindo.
Então, a música, ela é um mecanismo textual de interação entre os sujeitos. Então, a música, como eu já falei, ela é uma forma de interação. Por ser uma forma de interação, se a gente for resgatar o que a Ingeborg Koch vai dizer lá em 2003, nos livros dela, à luz de uma concepção de interação na linguagem, o texto, ele é um lugar de interação e os interlocutores são sempre sujeitos ativos. Portanto, o texto é uma atividade interativa de produção de sentidos. Ou seja, a música é uma forma de produção interativa de sentidos. Por isso que quando você pensa no Cipá, ele é tão relevante nas músicas, muito mais relevante nas músicas do que em outros contextos, porque ali você tem uma interação muito mais dinâmica. Dessa forma, as músicas apresentam construções mais específicas. Elas são coisas próprias, coisas individuais, diferentemente daqueles textos, de outros tipos de texto. Então, se vocês pegarem a Longin lá em 2014, quando ela discute o que é tradição discursiva, ela vai identificar que os textos carregam fórmulas fixas, as quais se configuram como estruturas relativamente recorrentes. O Cipá é uma estrutura relativamente fixa e que vem sendo resgatada de forma recorrente dentro dos textos. Então, essas estruturas se convencionalizam e aparecem de forma repetida, indicando quase que um movimento de sobrevivência. Claro que a Longin, quando ela fala isso, para quem não sabe, a Longin que eu estou falando é a professora Sanderleia ali do IBILS, tá? Quando ela diz tradições discursivas, ela fala que existe um movimento de sobrevivência, ela está pensando em estruturas quase como o embora, que surge do embora hora, ou o vossa mercê, que vira o você, ou conjunções como tanto, tipo, que vão sofrendo alterações. Mas eu estou reinterpretando isso dizendo que, olha, existem certas estruturas nas músicas que elas funcionam como uma forma de sobrevivência. Porque são formas de falar periféricas que vão tentando ser mantidas dentro das músicas. Então é nesse sentido que vai me interessar observar as estruturas condicionais do Cipá nas músicas de funk. Tá? Primeira coisa, como que você faz esse tipo de levantamento? Google. Não tem outra forma de você levantar. Não existem bancos de dados de letras de música de funk. Tá? Então, o que eu fiz para levantar esses dados? Eu joguei Cipá no Google e de lá eu controlei por coisas que fossem musicais. Então, usei a estrutura lá, aspas, Cipá, com acento e sem acento, e aí toda vez que aparecia uma música, eu procurava para saber se eu estava lidando com um MC, com alguém que se identificava no gênero funk. Isso é muito importante. Uma coisa é o que nós concebemos como. A outra é como a pessoa se concebe. E aí, nisso, eu uso o trabalho de Singer, que identifica que o funk brasileiro ele tem várias subdivisões. O funk carioca, o paulista, o funk raiz, o funk ostentação, o funk putaria, tá? Então, todos esses tipos de funk, eles são autodenominações, tá? Então, eu vou dar um exemplo. O MC Guimê, ele começa no funk ostentação e depois ele passa para um funk raiz. Porque ele começa a utilizar um funk mais engajado politicamente, tá? Diferente, por exemplo, do MC, sei lá, o MC Ruriel, que sempre ficou no funk ostentação e nunca teve uma alteração. Ou o MC Pedrinho, ou o MC Kevinho, que partiu do funk ostentação pro brega funk, pro sertanejo, pro funk barra sertanejo. Vejam que esses movimentos são relevantes para você interpretar em que lugar que você está falando, de que lugar que você está analisando. Então, independentemente da subdivisão do funk, o funk é um lugar de expressão e de representação de pessoas mais jovens. E as pessoas mais jovens, elas tendem a adotar estruturas inovadoras. Principalmente quando você tem contextos de comunidades, de grupos. E quando eu estou falando de contexto de comunidade, eu não estou falando só da favela. Eu estou falando, por exemplo, do contexto de grupos skatistas, roqueiros, rappers. Cada um deles vai tendo estruturas que vão emergindo dali, tá? Pronto. Bom, então as letras dessas músicas refletem em medida igual a fala dos jovens, tá? Então o funk representa, reflete, documenta a forma como os jovens da periferia, da favela, falam. Isso é nítido, isso é fato. O que não significa que todos que moram lá falam assim, mas existe uma tendência. Uma grande maioria dessas pessoas, dos jovens da favela, dos jovens das comunidades, falam dessa forma. Da mesma forma que
se você pegar textos acadêmicos do curso de letras, a maioria dos alunos falam dessa mesma forma. Tá? Existe uma tendência a você se expressar daquela forma. Tá? Então, quando você seleciona dentro da tradição de músicas um gênero específico, você consegue controlar e identificar qual é o surgimento de uma determinada estrutura. Nesse caso, o cipá surge na fala dos jovens, e aí eu posso tomar como pressuposto que o cipá é uma estrutura dos jovens. Por exemplo, você dificilmente vai encontrar um cara de... Vou dar um exemplo banal. Eu tenho 27 anos. Dificilmente vocês vão me ouvir falar cipá, se não seja no contexto que eu estou explicando o que é o cipá. Eu não falo cipá. Tá? Diferentemente de uma pessoa que tem 12, 13, 14, 15, 16 anos hoje e que fala o cipá com muita força. Tá? Vocês provavelmente não falam o cipá com tanta força. Tá? É uma tendência, é uma hipótese, que não necessariamente pode ser comprovada. Tá? Porque eu não tenho dados numéricos para isso no momento. Mas é uma hipótese. Então isso está relacionado com camadas mais jovens. Tá? Bom, então, no trabalho de campo para a confecção da tese, o Hermano vai se deparar com um mundo habitado por jovens. O Hermano é um pesquisador da área da antropologia, que fez uma tese estudando funk e a cultura da favela, do bairro, do baile, perdão, do funk, da favela, das comunidades, dos bailes funks, etc. Então ele vai dizer que assim, o que acontecia no Rio de Janeiro? Os jovens se reuniam e iam para o bailão. Tá? E aí isso é muito legal para se pensar, porque a gente tem nas músicas de funk esse tipo de descrição. Então a gente consegue comprovar que era isso que acontecia. Tá? Você tem assim, aquela estrutura. Eu parado no bailão, tá? Então vocês vejam, o bailão, eu vou pro baile da Penha, eu vou pro baile da Mandela, baile de favela. Então vocês têm músicas de funk que remetem a essa organização do baile funk. Tá? E o baile funk, ele é uma coisa que ocorre desde a década de 1980. Tá? Ele vai começar inicialmente lá no samba de roda, e depois ele vai se distinguindo, e vai ficando escondido, cada vez mais escondido, por conta da proibição policial do samba. E aí do samba você vai desmembrando na favela outros gêneros musicais. Por isso que o baile é uma coisa escondida. Tá? Inicialmente, você tinha lá no Mandela... porque assim, vocês têm que entender também que Mandela não é um lugar apenas, é também uma estrutura social. Você vai para o Mandela para você sair na pegação. Mandela é o tipo de baile que você tem pegação, que não necessariamente é o baile da Penha, ou o baile da Lapa, ou o baile carioca. Tá? Então você tem essas estruturas que ocorrem de formas secretas. Tá? E aí você não tem como pagar para entrar, porque você não precisa pagar, você simplesmente vai e aproveita. Claro, se quiser beber essas coisas, você paga lá. Tá? É como se fosse um open bar aberto, uma boate aberta. Tá? E aí o DJ, ele deixou de ser uma coisa importante. Não é o batidão, o eletrônico que interessa. Mas quem interessa são as equipes de som, de luz, alto-falante, é todo mundo junto, e o tom da música. E aí o balanço, e esse balanço entendendo como tipo de música, como a construção, ele é uma coisa muito mais importante para o funk do que para outras áreas, tá? Para outros tipos de música. Então a letra, a forma como você se constrói é muito mais importante, tá? Isso é legal de ser discutido, porque assim, você tem dentro do funk, inclusive, cisões. Por exemplo, você tem o DJ Guga, que ele se diz funkeiro, mas dentro do mundo dos MCs, ele é massacrado porque ele transforma a mulher muito mais num objeto sexual do que o que alguns MCs têm tentado quebrar dentro da sua cultura. Claro que eu estou sendo bem estanque, porque você tem dentro dos MCs pessoas que também só falam da mulher enquanto um objeto sexual, que é uma característica do funk. Mas o DJ Guga, ele transforma isso numa coisa muito mais intensa. Tá? Então, o funk, ele tem muito mais frequência ao baile, ele se torna uma das estruturas mais fortes dentro dos bailes do que, por exemplo, o samba, o forró, o rock ou qualquer outro tipo de musical, que também tocavam nos bailes antigamente. Mas hoje o funk se torna uma coisa mais forte. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, era para ele ficar tudo de uma vez. Para vocês entenderem, tá? Aqui embaixo está o título da música e a abreviatura do MC. Então veja, agora quem não te quer sou eu. Se pá, te explico onde ontem estava duro, só que agora tô rico. E tu engordou, teve filho de um boyzão, que te abandonou, não quer mais pagar pensão.
Vejam que esse se pá que aparece aqui, ele tem um valor muito mais de talvez, que é um valor hipotético. Pode ser que eu vou te explicar um dia. Pode ser que eu te explico. Não quer dizer que eu vá. Aí ele explica. Ontem eu estava duro, ontem eu era pobre, hoje eu sou rico. Então vejam que esse se pá, ele é muito mais próximo do talvez, porque ele não encapsula uma informação. Ele está dizendo que talvez ele vai explicar. E aí ele explica. Então vejam que aqui você não tem uma construção muito elaborada. Você pode trocar isso por um talvez e fica tranquilo. Diferente, por exemplo, da MC Veroqui, que você tem a Julieta, do MC Veroqui, que você tem a Julieta Cretino. Então vamos lá. E ele não aguenta e não se contenta, querendo entender. Por que tu é tão fria? Por favor, me explique e me responde o porquê. É porque, se pá, eu já sofri demais. Eu não quero essa vida. E se eu te iludir, tenho que confessar. Minha missão foi cumprida, não sei o que é amor, e namorar nem vira. Muito prazer, eu sou Julieta Cretino. Julieta Cretino. Vejam aqui que esse se pá é se pá, eu já sofri demais. Então vejam que esse se pá, ele está encapsulando uma informação que não está expressa. Tá? Então ele pergunta, por que você é tão fria? Eu sou fria porque eu já sofri demais. Então aqui você tem um contexto que você não consegue identificar se você está falando de um talvez, é porque talvez eu já sofri demais, ou é porque, se eu for te explicar, se eu te der o motivo, é porque eu já sofri demais. Aqui você tem um contexto mais flutuável, um contexto mais variável, de flutuação. Você não consegue afirmar que é um talvez. Vejam, eu não consigo trocar e dizer, aqui eu consigo. Talvez eu te explique onde eu estava duro, só que agora eu tô rico. Aqui eu não consigo garantir que se eu trocar por talvez, eu tenho sentido pleno. Por favor, me explique e me responde o porquê. É porque talvez eu já sofri demais? É porque se eu te explicar, se eu te der o motivo, eu já sofri demais. Se as coisas que aconteceram na minha vida, porque aí vocês têm que ver o contexto da música, eu já sofri demais. Então vejam que aqui vocês têm uma variação, um certo grau de flutuação, que não ocorre aqui, que é o título da nossa música, da nossa conferência. Então, Tumbalatum do MC Kevin. Se pá, ela tem vida própria, eu tive que reparar. Quando ela desce, quando o DJ toca, trava e vai devagar. Então, esse bumbum faz tumbalatum, esse bumbum faz tumbalatá, esse bumbum faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar. Vejam que aqui, ele tem um valor condicional. Olha lá. Se o bumbum faz tumbalatum, ela tem vida própria. Ela tem vida própria se ela faz tumbalatum. Então, vejam que o se pá, ela tem vida própria, não é talvez ela tenha vida própria. Eu tenho a condição ali embaixo expressa. Ela tem vida própria porque eu consigo identificar. Ela faz tumbalatum, ela faz tumbalatá. Então, se ela faz isso, ela tem vida própria. Se ela não faz isso, ela não tem vida própria. Então, vejam que eu consigo resgatar o pá. No pá, eu consigo resgatar qual é o encapsulamento de informação. Percebam, aqui a gente tem uma questão textual e uma questão social. Uma questão linguística, uma questão puramente linguística e uma questão musical, desculpa. Na questão musical, você tem por que ele não repete? Por que ele não falou se esse bumbum faz tumbalatum, se esse bumbum faz tumbalatá, ele tem vida própria, ela tem vida própria. Porque ele não constrói ritmo, tá? Imaginem a música, todo mundo já ouviu essa música, consegue imaginar. Ele fala assim, se esse bumbum faz tumbalatum, se esse bumbum faz tumbalatá, ela tem vida própria. Não tem lógica. Então não se constrói ritmo. Diferente de, se pá, ela tem vida própria, eu tive que reparar. Percebam que você constrói ritmo. Quando ela desce, quando o DJ toca, trava e vai devagar. Então, própria com toca, reparar com devagar. Tumbalatum, tumbalatum, tumbalatá com ar. Então vejam que você constrói uma questão rítmica. Do ponto de vista linguístico, porque você tem uma necessidade de construir uma informação. Então ele começa falando sobre a menina, ele fala da bunda dela, e ele diz, se pá, ela tem vida própria. Eu tive que reparar. Percebam que esse ela, em momento nenhum, inicialmente, ele fala que é da bunda. Esse ela pode ser menina. Então, ela tem vida própria. Aí ele fala, não é dela a menina. É a bunda dela. Só que aí ele usa um esse bumbum. Então percebam que, linguisticamente, ele está jogando com o referente. A menina, ela tem vida própria porque ela tem o direito de fazer o que ela bem entende. Tá? Só que ele está falando, não é da menina, ele está falando da bunda dela. Só que como ele não podia usar bunda, ele usa bumbum. Então você vai perceber que você tem um jogo linguístico, tanto de análise contextual, de análise discursiva por detrás disso. Então percebam, vamos lá. Se pá, te explico, ontem estava duro, só que agora eu tô rico. Tá?
Ele vai explicar, ele dá explicação. Talvez eu te explique, 2 pontos. E aí ele faz um aposto. Ontem estava duro, só que agora eu tô rico. Então, você consegue claramente trocar por um talvez. Aqui fica flutuável. Porque você consegue identificar que ela já sofreu demais. Se ela é tão fria, é porque ela já sofreu demais. Se sou fria, eu já sofri demais. Então, eu já sofri demais, se eu sou fria, eu já sofri demais. Tá? Então você consegue identificar, mas fica forçoso, porque você pode trocar por um talvez. Agora, aqui, você tem a condicionalidade expressa no verso da música. E aí um exemplo do Kekel, tá? Você também tem um valor condicional. Se pá, eu vou falar com ela, fingir que eu tô na dela. Vou até falar que eu gosto dela, mas nem vou demonstrar que eu sou do Mandela. Então, assim, ele não vai demonstrar que ele é do Mandela, porque ele vai demonstrar que ele não pega todo mundo. Mas ele pega. Ele é galinha, ele pega todo mundo, que essa é a característica do Mandelão. Então, veja, se eu, isso é uma reconstrução minha, se eu, pelo menos, fingir deixar de lado o Mandela, fingir que eu não sou do Mandela, eu vou falar com ela. Então, o contexto é, a menina ela é muito boa, ela é muito legal, e aí ele diz, olha, eu vou falar com ela, mas para isso eu tenho que deixar de lado que eu sou do Mandela. Ou pelo menos não mostrar que eu sou do Mandela. Então, se nem demonstrar, se eu não mostrar que eu sou do Mandela, eu vou falar com ela. Vejam que aqui o valor condicional fica muito mais claro. Então a gente tem um certo Klein, uma certa sequência. O se pá indicando talvez, o se pá flutuação e o se pá um pouco ambíguo e o se pá claramente condicional. De uma forma que fica muito mais claro. Então, se eu pelo menos fingir deixar de lado o Mandela, eu vou falar com ela. Agora vejam outro exemplo. Se dei fuga, esse daqui fica interessante porque vocês precisam entender o contexto anterior do MC Capeia. É uma música dele que chama Troca de Tiro, tem o Troca de Tiro 1 e Troca de Tiro 2. Aqui você tem um valor concessivo, tá? Uma concessão. Olha lá, esse que está em primeiro em vermelho, nessa primeira linha, se dei fuga na rota que estava na bota, imagine você. É o final de uma estrofe. Aí ele começa uma. Outra. Olha onde pisa, muito cuidado, coração campo minado. Peito blindado não vira alvo e permanece estável. O teu olhar me fuzilando. Se pá se iludiu comigo. Você me engana, eu vou mentindo. Vira uma troca de tiro. Percebam que aqui a gente tem um valor meio que ambíguo. Por quê? Eu posso dizer assim. Se eu dei folga na rota, imaginem você. E você se iludiu. Se eu dei fuga na rota, ela se iludiu comigo. Por conta disso. Tá? Só que isso parece muito forçoso, porque eu tenho uma noção que é muito mais concessiva. Então, mesmo eu dando fuga nela, mesmo eu dando fuga nela, ela vai continuar se iludindo comigo. E eu consigo resgatar esse valor concessivo pelo que ele diz antes. Se ele dá fuga na rota, se ele consegue escapar da polícia, imagina da pessoa, da menina. Então, mesmo ele dando fuga nela, ela vai se iludir com ele. Então, é um valor concessivo. Então, percebam que o se pá, ele é tão volátil que ele vai desde um advérbio até uma conjunção em questão de 4 ou 5 músicas. E a título de curiosidade, historicamente, se você pegar o Agora Patrão, se você pegar o Veroqui, o Kevinho, o Kekel e o MC Capeia, todos eles são contemporâneos. Então percebam que o se pá, ele é altamente volátil. Então ele é um advérbio, ele é uma conjunção flutuante, que flutua entre advérbio e conjunção, ele é uma conjunção condicional e ele é uma conjunção concessiva. Então ele tem muita variabilidade, ele não é estável, que é uma característica de juntores, de conjunções que parecem emergir do uso. Porque isso reflete mais ainda aquilo que o Hooper falou em 1997, que é a língua, ela é uma constante mutável, ela sofre alterações. Bom, das músicas que eu identifiquei nesse estudo inicial de funk. Bom, então controlando pessoas que são realmente do funk, você tem 38 ocorrências de se pá em músicas de funk. Mas esse pá, ele aparece em muito mais coisa. Para quem tiver curiosidade, joga se pá entre aspas no Google, que vocês vão ver que vai aparecer, inclusive, no dicionário paulista contemporâneo online, o se pá. Então, eu identifiquei 14 ocorrências de advérbio, 7 ocorrências de flutuação, e 17 ocorrências de conjunção. Então vejam, o se pá, ele ora é um advérbio, ora ele é uma conjunção. E esses contextos de flutuação são contextos que, na minha leitura, você precisa assumir um critério para dizer se ele é ou não uma coisa.
a hipótese de flutuação dele é muito difícil de ser comprovada, porque você tem contextos em que você pode adotar critérios para uma coisa ou outra. Claro que, como isso é uma coisa inicial, e eu e o Sérgio começamos a trabalhar depois junto com isso, porque só para vocês entenderem o histórico, eu comecei a trabalhar com o CIPA, e aí eu e o Sérgio, numa conversa, que é um amigo meu do Unicamp, decidimos produzir um trabalho coletivo, meu e dele, conjunto meu e dele, sobre o CIPA. Então nós já resolvemos a questão da flutuação. Só que como o trabalho ainda não está publicado, eu não vou trazer essa solução aqui, claramente. Quando tiver publicado, quem tiver interesse, leia. Mas existem critérios para você dizer se é flutuação ou não. Mas o que nós estamos observando é que, olha só, nós temos contextos fortes de advérbio e fortes de conjunção. E a condicionalidade é o fator mais importante do CIPA. 42,10% das ocorrências, 16 ocorrências, são valores condicionais. Só um valor concessivo, que é essa música do Kekel. Nenhum outro você consegue reconstruir um valor concessivo. E aí como que eu reconstruo? Eu construo uma estrutura padrão. Mesmo que para concessão ou se x, p para uma condicional. Se p, q para uma condicional. Agora, olha só que interessante. Quando eu tenho uma construção concessiva, quando eu tenho uma construção adverbial, o CIPA vem sempre inicialmente, tá? Porque o advérbio vem sempre antes do que vem depois, tá? Agora, quando eu tenho uma construção com conjunções. Quando eu tenho uma conjunção concessiva, eu sempre vou ter CIPA, apódose. A única concessiva que a gente encontrou é CIPA, isso, que é do Kekel, tá? CIPA, ela ficou na minha, tá? Ela se interessou por mim. Então vejam que esse movimento mostra um padrão. Provavelmente, quando você tiver uma construção concessiva com o CIPA, você vai ter o CIPA seguido da oração principal. Nas condicionais, a gente tem apódose, ou seja, a principal, o CIPA e a condicional, e a condicional expressa, mas você também tem contextos em que você tem o CIPA, a principal e a condicional. Vejam que isso é uma coisa interessante. Quando você tem concessão, o CIPA, o pá dele, implica o que é a concessão. Dentro do pá está a concessão. Naquela porção textual, na estrofe, não é expressa. Você precisa de um contexto muito mais amplo para você resgatar. Quando você tem uma condicional, você pode ter a expressão da condicional. Então, você pode ter a principal, o CIPA e a condicional expressa lá depois, a condicional, o CIPA e a principal, o CIPA e a principal, ou o CIPA, a principal e a condicional. Nós não encontramos nenhum contexto em que nós tenhamos a principal CIPA. Então, por exemplo, ela tem vida própria, CIPA. Vejam que isso não é possível. Por quê? Porque se eu afirmo uma coisa, eu não tenho condicionalidade expressa. Porque eu não vou conseguir expressar a condicionalidade depois. Por quê? Porque o pá, ele encapsula essa condição. Ele está preso dentro do pá. Ele não está expresso. E qual é o padrão de construção para as condicionais? Prótese, ou seja, subordinado, CIPA e a principal, ou o CIPA e a principal. Então, quando eu expresso a condição, normalmente eu expresso ela, retomo pelo CIPA e vou para a principal. Quando eu não expresso, eu falo CIPA e a principal. CIPA eu vou. Tá? Você vai no shopping? CIPA eu vou. Ah, você vai no shopping? Ah, não sei, minha mina tá meio encanada. CIPA eu vou. Minha mina tá encanada, então se ela desencanar, eu vou. Então eu faço uma afirmação, dou um contexto, dou um plano de fundo, falo o meu CIPA e apresento a principal. E quando eu tenho contextos de flutuação, eu tenho também CIPA e a principal, e a apódose. Mas aí eu posso ter a prótese expressa ali atrás. Se a gente for interpretar como flutuação, alguma coisa que veio antes é a condição também. Bom, caminhando para o fim, para as considerações finais. Então, esse trabalho ainda é incipiente, tá? Porque ele está considerando somente uma tradição discursiva, que é a música, em um subgênero específico que é o funk. Futuramente, esse trabalho... Futuramente não. Neste momento, esse trabalho já foi expandido para outros contextos. Músicas, sites de jornais, revistas, postagens no Facebook, banco de dados do corpo do Ronald Belindi, da USP. E essa pesquisa, esses dados iniciais, eles também não estão controlados de uma forma que seja estatisticamente relevante para eu afirmar que existe isso ou aquilo. Tá? Bom,
Então, o que eu pressuponho? Que existe uma finalidade, uma funcionalidade argumentativa desse encapsulamento da prótese. Então, quando eu falo se pá, o pá, pegando essa oração subordinada, encapsulando ela, apagando qual é essa condição, existe uma funcionalidade argumentativa nisso. Qual é essa funcionalidade argumentativa? Organizar o discurso de uma determinada forma. Então, ele marca tanto condicionalidade quanto encapsulamento. O pá, então, em português, para as construções, se pá, ele é tanto condicional quanto a informação encapsulada, a informação guardada. Como se ele fosse uma caixinha que pegasse a minha condição e colocasse dentro dela e deixasse fechado. Então, é possível destacar que esse encapsular informação é um princípio de redução de material produtivo. Então, eu não preciso expressar tantas informações, porque o se pá, ele marca isso de alguma forma. E aí, para além, então, desse contexto das músicas, a gente tem dados em amostras publicitárias e também postagens do Facebook. Tá? A gente tem algumas campanhas publicitárias, inclusive de seguros de banco, que usam o CIPA. Então, essas ocorrências parecem reforçar a incipiência da construção, que é o trabalho que eu e o Sérgio estamos desenvolvendo, mas que refletem, ainda assim, uma multifuncionalidade. E aí, essa multifuncionalidade parece estar expressa nesse Klein, nessa construção aqui embaixo. Então, o CIPA, ele é ora advérbio, ora conjunção, e aí ele pode ser condicional ou concessivo, mas ele também pode ser um marcador de possibilidade. E aí, como marcador de possibilidade, é interessante porque ele acontece em contextos do tipo. CIPA, tá? Às vezes a pessoa te faz uma pergunta assim. Ô, João, você vai no shopping? Aí o João só responde, CIPA. É uma indicação de possibilidade. Ele está simplesmente marcando, por meio de um mecanismo linguístico, a noção de possibilidade. E essa possibilidade não necessariamente vai ser cumprida. Então, o citar, ele caminha seguindo todo o Klein, toda a evolução de gramaticalização do que acontece com todas as conjunções. É um advérbio, ou um adjetivo, um verbo, uma construção, que se gramaticaliza e se torna como um advérbio, depois se gramaticaliza e se torna uma conjunção, e aí ele vai ganhando valores temporais, condicionais, causais, concessivos, etc. e tal, e depois ele se torna um marcador discursivo, como bom, bem, tipo, tá? Então vejam que o CIPA, ele parece seguir esse mesmo caminho de marcação de possibilidade, tá? Bom, então eu só queria encerrar deixando, porque esse é um momento que eu acho que é específico na vida, a gente retomar o que o MC Cidinho e o Doca disseram no Rap da Felicidade, tá? Em um contexto em que nós estamos vivendo uma pandemia e a gente tem que ficar em casa, eu acho que trocar a presidência é a única nova esperança, tá? É isso, obrigado.